Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula comigo, professora Márcia Ramos Martins? Vamos lá, então. Aula 19.1, falando sobre o que, amadinhas? Sobre literatura. Agora as escolas literárias Barroco e Arcadismo, tá certo? Vamos ter um pouquinho, na linguagem barroco de Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Falaremos também do barroco em Portugal e no Brasil e a linguagem Arcade. Beleza? Então vamos lá, amadinho. Vamos lá, preparados? Olha só, eu engatando logo de início aqui, ó. Então, literatura, barroco e arcadismo. Amado, como sempre, vocês sabem que as escolas, os movimentos literários começam sempre lá na Europa, depois acontece aqui no Brasil. Então, barroco em Portugal, olha só, início 1580, o ano da morte de Luís de Camões, escritor clássico de língua portuguesa. Esse período vigorou em Portugal até 1756, com o surgimento de um novo estilo. Então, o que você vai marcar? Que a data lá em Portugal, ó, 1580, o mesmo ano da morte de Camões, tá certo? Pegou aí? Então, vamos lá. Manifestações artísticas, literatura, arquitetura, pintura. Então, olha só, literatura, arquitetura e pintura se desenvolveram em um período de crise política, econômica e social, causada pelos conflitos com a monarquia espanhola e a Guerra de Restauração. Aí você sempre fazendo aquela a análise, o que estava acontecendo no mundo, O que se transitava nesse período? Veja lá nas aulas de História. O Brasil e Portugal também teve fortes influências do humanismo renascentista, que por meio do antropocentrismo coloca o homem como centro das coisas, controla o pensamento medieval do teocentrismo, que posiciona Deus como centro das coisas. Então, vocês já sabem, que antropocentrismo é o homem no centro. Teocentrismo, ó, Deus no centro. O que acontecia? Lá no período medieval, temos o que? O teocentrismo. E depois, o que aconteceu? Antropocentrismo. O homem, ficou mais pela razão, tá certo? O homem era mais objetivo, não se conformava com qualquer coisa, ele sempre buscava conhecimento, resposta, tá certo? Características do barroco em Portugal. Vamos lá, então. Marca bastante dualismo. O que é isso, amadinho? Ó, homem barroco era cheio de conflitos. Ó, tentava equilibrar as forças contrárias presentes em sua vida. Ó, e você vai perceber essa questão das antíteses, Paradoxo. Ó, fé e razão, Deus e diabo. Ó, a oposição, ó. Religioso, profano, corpo e alma. Entendeu? Sempre dualismo, o homem todo, eu não vou nem dizer perturbado, mas quando fala conflito, desequilibrados. Fugacidade. Na concepção barroca, a vida e tudo que perpassa por ela é instável. O mundo, as coisas e as pessoas mudam. Então aí, ó, outra característica também é o feísmo. O barroco em Portugal tem uma grande atração pelo trágico, em rompimento ao equilíbrio clássico. Nas obras comum a retratação de cenas cruéis,
dolorosas e grotescas. Mais uma característica também do barroco, ó, pessimismo. A noção de instabilidade da vida conduz frequentemente à ideia de morte. O homem barroco é cheio de incertezas, desencantado com a vida. Beleza? Então aqui as principais características do barroco: fugacidade, feísmo, dualismo e pessimismo. Grave aí. Vamos agora fazer aqui, ó, para vocês esse esquema aqui, ó. Barroco em Portugal. Parte do período literário. O que que nós temos aqui, ó? A literatura, ó, barroco é o nome de um estilo de época surgido no final do século XVI. Onde que foi o surgimento? Na Itália. Ó, caracterizado por forte influência religiosa devido ao contexto histórico marcado pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma. Tá certo? Ó, temática abordada: exagero e minúcia nos detalhes, temática religiosa profana, dualidade e complexidade, uso de figuras de linguagem. Você vai perceber nos poemas a questão da antítese e paradoxo, contrastes e conflitos, teocentrismo versus antropocentrismo, icotismo e conceptismo. Beleza? Então vamos lá. Contexto histórico, né, do barroco em Portugal. Temos aqui o seguinte, ó. Você vai lembrar aqui um pouquinho da aula do professor Beto, professor Lorismar. Ó. O barroco em Portugal desenvolveu-se entre os anos de 1580 a 1756. Esse estilo artístico teve seu início marcado pela unificação da Península Ibérica sob domínio espanhol, 1580. Já o fim ocorreu com o fim da Fundação Arcádia Lusitana, 1756, que estabeleceu um novo estilo, que foi o arcadismo. Quais foram os principais autores, amados? Temos Antônio, né? Padre Antônio Vieira, ó, de 1608 a 1697. Ó, Padre Antônio Vieira, ó, com Sermão de Santo Antônio aos Peixes, que foi de 1654, Sermão da Sexagésima, 1655, Sermão do Bom Ladrão, 1655. E Padre Manuel Bernardi, de 1647 a 1710, ó. Pão partido em pequeninos, 1694, Luz e Calor, 1696 e Nova Floresta, 1706. Isso aqui, estamos falando do barroco em Portugal. Agora, como que ocorreu o barroco? Como que foi esse movimento aqui no Brasil? Vamos lá também. Ó, período literário. O barroco brasileiro tem marco inicial em 1601, ó. Olha só, com a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. Esse daqui sim, porque é o único brasileiro mesmo. Porque antigamente, lembra lá do clientismo, do período colonial? Quem escrevia os relatos, né? As crônicas eram os portugueses. O Brasil não tinha escola. Ó, o Brasil, ó, era o achamento do Brasil, né? Então aqui, ó, 1601, sim, aí já tinha o brasileiro aqui, ó, que ele escreveu a publicação do poema Prosopopeia, que foi Bento Teixeira. Qual era a temática abordada? Olha só, fugacidade, instabilidade das coisas e morte como expressão máxima de efemeridade, tempo como agente da morte, castigo como decorrência do pecado, arrependimento,
erotismo, misticismo, apelo à religião. Amadinho, aqui vou trocar esse acentinho, tá bom? Ó, aqui é, ó, apelo a quê? À religião. Então, a crase aqui, tá? Não é o agudo, não. Beleza? Acento grave. Vamos lá. Barroco no Brasil. Contexto histórico. Barroco, né, ocorreu no Brasil entre os anos de 1601 e 1768. Sofreu influência das medidas da Contra-Reforma Católica, ocorrida na Europa. Suas principais características são o fusionismo, o culto ao contraste, o cultismo e o conceptismo. Quais os principais autores, né, do barroco brasileiro? Temos aqui, ó, Gregório de Matos Guerre, conhecido como o Boca do Inferno. Gregório de Matos, ele segue 3 linhas. Quais são? A lírica, religiosa e a satírica. Vamos conhecer. Bento Teixeira, né? De 1561 a 1618. Manuel Botelho de Oliveira, de 1636 a 1711. Música do Parnaso, 1705. Frei Vicente de Salvador, de 1564 a 1636. História do Brasil e História da Custódia do Brasil. Beleza? Então, aqui um pequeno, né, contexto histórico para vocês, porque você já, só que somente para revisar, uma explanação, beleza? E vamos lá, então, para a literatura barroca no Brasil. O barroco no Brasil foi introduzido por intermédio dos jesuítas no fim do século XVI. Um movimento apenas destinado à catequização. Lembra que quando, lá no período do achamento, vieram vários, né, jesuítas, padres jesuítas, para catequizar os nativos? Lembram disso? Então vamos lá. Só a partir do século XVII, generaliza nos grandes centros de produção açucareira, especialmente na Bahia através das igrejas. Passada a fase do barroco baiano, suntuoso e pesado, o estilo atingiu o século XVIII. A província de Minas Gerais, olha o nome da cidade, ó, Minas Gerais, ó, mineiro, minério. Aí o que nós temos lá? Aleijadinho, que é de 1738 a 1814. Elaborou uma arte profundamente nacional. Didaticamente, o barroco brasileiro tem seu marco inicial em 1601, né, com o poema épico Prosopopé, que já foi falado. De quem que era o poema épico? De Bento Teixeira. E Aleijadinho, né, ele vai se destacar nas artes, né, na parte da arquitetura. Nós vamos ver aqui algumas, né, obras de Aleijadinho. Ele, né, viveu entre 1738 a 1814. Beleza? Barroco e as figuras de linguagem. Olha só, você já conhece as figuras de linguagem? As metáforas, né, que são as figuras de palavras, a hipérboles, que mais? Eufemismo, antítese, paradoxo, metonímia. Então, lembra das figuras? Então, nós vamos ver aqui. Antítese, oposição, né? Oposição de palavras. Hipérbole, lembra? Minha mãe é muito hiperbólica. Ela é exagerada.
Entendeu? O hipérbole e o barroco, tudo a ver com hipérbole. Tá bom? É muito exagero. Então, vamos lá. Hipérbole, utilização de expressões exageradas. Vamos ver aqui, ó. Romperam-se, enfim, as cataratas do céu. Então, olha só. Não tá o exagero aqui, ó? Então, Padre Antônio Vieira fazia uso das figuras de linguagem também. Hipérbole presente, já falei, cataratas do céu. Mais outra aqui, ó. Utilização de metáfora. Olha só, fazendo a comparação sem fazer uso de conjunções, né? Utilização de palavra ou expressões análogas. Vamos ver. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. E qual é a metáfora, amadinha? Olha aqui, ó. Vamos ver se você acertou aí, ó. Ovelha desgarrada. O que quer dizer? Pecador. Então, os poetas, né? Os escritores da época faziam uso das figuras de linguagens. Antítese. Utilização de conceitos opostos. Vamos ver aqui, ó. Clemência vezes ira. Ó, então vamos lá, ó. De vossa alta clemência me despido. Se basta vos irar tanto um pecado. Então, ó, clemência e irá. Isso aqui, ó, sentidos opostos. Então, aqui do Gregório de Matos. Temos aqui o paradoxo, outra figura de linguagem presente nos textos, né, do barroco. Utilização de expressões contraditórias ou absurdas. Pequei, Senhor, mas não porque hei de pecado. Como assim? Se pecou e não pecou? Não é mesmo? Então, há uma anulação aí. Então, é o paradoxo. Estética barroca. Olha só, cutismo. O que é o cutismo? É a exploração de elementos sensoriais baseada em figuras de linguagem. Então, vamos ver aqui, ó. Triste Bahia. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás, e eu estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica de te vi eu já, tu a mim abundante. Oh, se quisera Deus que, de repente, um dia amanheceras tão sisusa, que fora de algodão o teu capote. Então aqui, né, a linguagem do cutismo e o conteúdo utilizado por Gregório de Matos. Conceptismo. Uso de conceitos, linguagem marcada pelo jogo de ideias e pelo raciocínio lógico. Quem que vai fazer uso? Padre Antônio Vieira, principalmente nos seus sermões. Beleza? Então vamos aqui, ó. Esta é todo poderoso e todo misericordioso Deus. Esta é a traça de que usou para render vossa piedade, que tanto se conformava com vosso coração. E desta usarei eu também hoje, pois o estado em que nos vemos, mas é o mesmo que semelhante. Não hei de pregar hoje ao povo, não hei de falar com os homens, mas alto, onde sair as minhas palavras ou as minhas vozes, o vosso peito divino se há de dirigir todo o sermão. Então aqui o trecho do sermão do Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, de Padre Antônio Vieira. Agora aqui a questão quando fala: eu quero uma casa no campo. Amadinho,
já não é mais a questão do barroco. Aí os amados queriam fugir da cidade para o campo. Arcádia, que é sossego, tranquilidade. Aqui, esse período já é um novo estilo, que é o arcadismo, que é o neoclassicismo, também você pode encontrar assim nos livros, tá certo? Então, as paisagens campestres servem de cenário para muitos textos árcades. Então, não só, né, em quadro, né, em pintura, mas também na literatura. Então, vamos conhecer o que acontecia nesse período, né, do arcadismo. Temos aqui o seguinte: no mundo, né, século 17, o século das luzes, vem o quê? O iluminismo. Século, 17. No Brasil, a expulsão dos jesuítas, né, do Brasil, que foi em 1759. Minas Gerais, ó, como centro econômico e político. Ó, muito minérios. Aí começou o progresso, né? Ciclo da mineração e a Inconfidência Mineira de 1789. Beleza? Inconfidência Mineira, você vai lembrar do quê? Ó, de Tiradentes. Arcadismo no Brasil. Qual é o início? Ó, publicação de obras poéticas de quem? De Cláudio Manuel da Costa, de 1768. Fundação da Arcádia Ultramarina em Vila Rica, que agora é Ouro Preto, Minas Gerais. Qual é o término? Foi a publicação de Suspiro Poéticos e Saudade de 1836, de Domingo José Gonçalves de Magalhães. Então, Gonçalves de Magalhães, né, que inaugura o romantismo. Lembra que não tem essa questão de data certinha não, tá, amadinho? Porque vocês coisas assim, aqui, até aqui é o arcadismo. Haverá aquele período de transição, tá bom? Quais os aspectos centrais, né, do arcadismo? O que nós temos aqui, ó? Que você vai marcar aí, ó, racionalismo. Agora vai usar o quê? A razão, ó. Superação dos conflitos espirituais do período do Barroco. Lembra lá que lá no período do Barroco tinha um desequilíbrio, conflito? Já aqui ele já conseguiu o quê? Usar, se concentrar mais e ser mais racional. O que mais? Retomada dos valores clássicos, ó, o belo, o bem, a verdade, a perfeição. Outra característica, pastoralismo, que é a utilização de pseudônimos pastoris, ou seja, nomes de pastores, né, falsos nomes, apelidos, tá certo? Valorização das convenções clássicas da mitologia greco-romana. Fugiriuben, que é a fuga dos centros urbanos. Lembra-se lá quando a gente introduziu uma imagem, eu quero uma casa no campo, ó, os pastores com suas amadas, com suas ovelhas, entendeu? Cuidando do seu rebanho. Então, fugir da cidade e ir para o campo, natureza. Locus amoenos, opção pelo bucolismo, pela vida em contato com a natureza, no campo, pastores, riacho, ovelhas. O que mais que nós temos aqui também, ó? Aura mediocritas, que é a exaltação da vida simples, honrada, equilibrada e harmônica. Então, vida simples.
Carpe diem, viver o presente, viver o agora. Unitilia truncar, simplicidade estilística, clareza, equilíbrio, reação contra os excessos formais do barroco. Né? Barroco era exagerado, amadinho. Muito. Aí você pode pesquisar algumas igrejas, né, que tem estilo barroco. Ainda tem bastante a figura, né, religiosa. Temos aqui também um quadro comparativo, tá? E aqui você vai perceber, né, para quando fala comparativo entre o barroco e o arcadismo. Então, o que predomina, né? No barroco, a subjetividade. Já no arcadismo, objetividade. No barroco, né, teve a influência da Contra-Reforma. No arcadismo, as ideias iluministas. No barroco, oposição, dualidade. Já no arcadismo, equilíbrio. No barroco, medievalismo e paganismo, e no arcadismo somente paganismo. Barroco, homem em conflito. No arcadismo, homem em equilíbrio. Barroco, a linguagem era complexa. E no arcadismo, a linguagem mais simples. Beleza? Que esse quadro aqui, comparativo das escolas do barroco e arcadismo. Gêneros e autores. O arcadismo, no Brasil, um movimento eminentemente poético, desdobrado em 3 vertentes. Vamos conhecer. Primeiramente, a lírica, que oscila dos resíduos do barroco às antecipações do romantismo. Porque depois do arcadismo, qual é a escola que vem? Qual o período, né, do romantismo? Então, nós temos aqui, ó, Cláudio Manuel da Costa. Qual era o seu apelido, né? É Glaucete Sartúnio. Tomás Antônio Gonzaga era quem? O Disseu. Silva Alvarenga era o Cindo Palmereno. Alvarenga Peixoto e Caldas Barbosa. Beleza? Em proporções variáveis, olha só que faltouzinho aqui. Coloquei tudo errado. Dentro de suas obras, reproduz as formas e temas do neoclassicismo europeu, que lá também na Europa usava na pseudonomes. Vamos ver aqui um trechinho de Tomás Antônio Gonzaga, né? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trago, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto, graças, Marília bela, graças à minha estrela. Então, daqui mesmo no texto você já consegue identificar a questão pastoril, entendeu? A questão da vida simples. Ó, e sempre os textos do arcadismo vai ter marcas de pastor, de ovelha, né? Contato com a natureza, entendeu? Animais. Então você já sabe, apareceu arcadismo. Vamos ver outro aqui, ó. Cláudio Manuel da Costa. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci, ó que cuidara, que entre as penhas tão duras se criara, uma alma terna, um peito sem
dureza. Então, Cláudio Manuel da Costa. Alvarenga Peixoto. Ao mundo esconde o sol seus resplendores, e na mão da noite embrulha os horizontes. Não canta as aves, nem murmura fontes, não fala a pã na boca dos pastores. Estão conseguindo identificar? Ok. Glaura, não responde. E te esconde nessas brenhas? Duas penhas meu lamento, ó tormento sem igual, Silva Alvarenga. Não posso negar, não posso, por mais que queira, o meu coração se abrasa da ternura brasileira. Então, Caldas Barbosa. Falamos da poesia lírica, né? Agora, a poesia épica. Representada por Basílio da Gama, né, que é Termindo Cipílio, e Santa Rita Durão, por meio de, respectivamente, Uruguai e Caramuru. Marca a introdução do indianismo como tema literário, ganhando o índio o papel de guerreiro em ação, tomado como personagem. Então, aqui eu tenho, né, a poesia de aqui José Basílio da Gama. Poema épico em versos brancos que conta a expulsão dos jesuítas da região dos 7 povos das missões, período que eles foram expulsos do Brasil. Belezinha? Vamos lá então, amadinhos. Agora aqui, Caramuru, o poema épico, né, de Santa Rita Durão. Canto 1, ó. De um varão em 1000 casos agitado, que as praias, discorrendo do ocidente, descobriu o recôncavo afamado da capital brasílica potente, do filho do trovão denominado, que o peito do mar sob a fera gente. O valor cantarei na diversa sorte, pois só conheço herói que nela é forte. Santo esplendor que do grão-padre manas, ao seio intacto de uma virgem bela, se da enchente de luzes soberanas, tudo dispensas pela mãe donzela, rompendo as sombras de ilusões humanas, tudo grão caso, a pura luz revela, faze que em ti comece, em ti conclua, esta grande obra que por fim foi tua. Então aqui, né, uma narrativa, né, um poema épico. Aqui é o livro Caramuru, tá certo? Poema épico em estilo camoniano que fala sobre o descobrimento e a conquista da Bahia pelo português Diego Álvares Correia, o Caramuru. Agora, a poesia satírica, lá, representada pelas cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga, que atesta inconformismo dos habitantes da colônia em relação à administração portuguesa aos agentes. Então, quando falar satírica, aqui só tem bastante texto assim, de indiretas, né? De denúncia, beleza? Primeira carta aqui, ó. Em que se escreve a entrada que fez fanfarrão em Chile. Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor que o sono ajunta. Critilo, o teu critilo é que te chama. Ergue a cabeça da engomada fronha. Acorda! Se ouvir querer coisas raras, que coisas? Tu dirás. Que coisas podes contar que valham tanto quanto vale? Dormir a noite fria e molha cama. Quando salta a saraiva nos telhados, quando o sudoeste e outros ventos move dos troncos
e os frondosos ramos, é doce esse descanso, não te nego. Então, aqui, né, a carta, né, sempre fazendo uma denúncia, uma crítica. Então, agora, amadinhos, quais são os autores arcadistas brasileiros? Temos aqui o seguinte: Cláudio Manuel da Costa, de 1789, olha, conhecido como Claucerte Saturnio. Aí tem o quê? Certos traços barrocos, obras poéticas de 1768, que é o marco inicial do arcadismo no Brasil, e Vila Rica, poema épico. Temos também Tomás Antônio Gonzaga, de 1744 a 1810, é Odisseu. Cartas chilenas, poesia satírica. Marília de Disseu, poesia lírica. Esta obra apresenta traços românticos como subjetividade e sentimentalismo. Mais outro autor aqui temos Basílio da Gama, né? De 1741 a 1795. Temos aqui Termindo Cipílio, Epitalâmio às núpcias da senhora Dona Maria Amália, de 1769. O Uruguai, de 1769, poema épico em versos brancos que conta a expulsão dos jesuítas da região dos 7 povos das missões. Com Uruguai, faz menção a uma literatura nacionalista, índio, lindóia e heroína. Então, vamos ver aqui um trechinho do texto, né? Do poema épico O Uruguai. Para morrer a mísera lindóia, lá inclinada aqui, como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto descobre que se enrola no seu corpo, verde serpente lhe passeia e cinge o pescoço e braços. E lhe lambe o seio, fogem de haver assim, sobressaltados, e param cheios de temor ao longe. E nem se atreve a chamá-la e teme que desperte assustada e irrite o monstro. E fuja a prece no fugir à morte. Então, aqui um trechinho do poema. E quem? Frei Santa Rita Durão, né, de 1722 a 1784, né, com Caramuru. Poema épico do descobrimento e a conquista da Bahia pelo português Diogo Alves Correia. Temos também aqui outros autores, que é Silva Varenga e Alvarenga Peixoto. Belezinha? E falando da linguagem Arcade. Ó, sempre marcando aqui presença, lembrando que é a fuga da cidade para o campo. Ó, ela é racional, clássica, sem rebuscamento, com vocabulário simples. Propõe equilíbrio clássico e a clareza das ideias, negando a provocação, rebeldia e dúvida expressa no barroco. No barroco, o uso da figura de linguagem, ó, temos antítese, hipérbole e paradoxo. No arcadismo, os autores pouco utilizam, aproximando-se assim da linguagem denotativa. Linguagem simples expressada sobretudo nos sonetos. Utilizavam pseudônimos, nomes artísticos de pastores e suas obras simulando sentimentos poéticos imitavam o clássico renascentista. Renascentistas, beleza? Então aqui um pouquinho das escolas do barroco, ou seja, a escola literária barroco e arcadismo. Beleza, amadinhos? Terminando aqui a nossa primeira parte, daqui a pouco eu retorno para a revisão. Até lá!